que é um sermão de Jesus, não é? Com o sermão apocalíptico de Jesus, não é? A palavra apocalipse significa revelação, mas toda vez que a gente ouve a palavra apocalipse, a gente pensa o quê? No fim do mundo, não é? E, num certo sentido, algumas pessoas associam a palavra apocalipse o medo, não é? Algumas pessoas são inseguras quanto à sua própria fé. Por favor, fechar a porta do banheiro por causa do ar. Obrigado. Elas são inseguras quanto à sua fé. Elas não têm nenhuma segurança, então muitas vezes elas sentem medo. A palavra Apocalipse representa medo. Houve até um filme chamado Apocalipse Agora, Apocalipse Now, no inglês, né? A palavra now em inglês significa agora. E esse filme mostrava o horror da guerra. Como é que muitas vezes na guerra, até as guerras têm regras, há leis internacionais que normatizam a guerra. Por exemplo, evidentemente os irmãos já perceberam que o que está motivando o sermão de hoje é o que aconteceu agora em Israel. Aquilo que aquele grupo Hamas fez contra Israel não é guerra. As guerras têm regras. A resposta de Israel agora é que, na declaração do primeiro-ministro, ele disse que é guerra, mas ainda não é uma situação de guerra, porque aquele primeiro-ministro, Benjamin, o nome dele é Benjamin Netanyahu, ele não tem autoridade para declarar guerra. Ele precisa que o Knesset, lá em Israel se chama Knesset, o parlamento se reúna para que possa ser declarada guerra. E Israel vai ter que fazer uma guerra, se fizer guerra, dentro de um ordenamento internacional. Aliás, um dos objetivos desses terroristas foi provocar Israel para que Israel, na sua resposta, possa ultrapassar os limites legais. Embora o que eles fizeram, invadiram, não é? Mataram civis, há vídeos de pessoas sendo agredidas, vídeos que estão nas redes sociais mostrando a violência daqueles terroristas. Eles estão sendo classificados como terroristas, né? Contra civis. Havia um festival em Israel, inclusive organizado por brasileiros, e um dos brasileiros que estavam lá, ele deu um depoimento dizendo que eles aqueles homens atiraram contra um grupo de pessoas que estavam no festival, não eram militares, não estavam armados, não. Então, muita coisa a gente sabe traços do que aconteceu, muita coisa a gente ainda vai saber, muita coisa a gente não vai chegar a saber, não é? Israel tem um poderio muito maior e vai responder. Então, a gente resolveu se debruçar sobre esse sermão de Jesus, que foi uma provocação dos apóstolos. Os apóstolos viram o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, ele era, para aquela época, um edifício enorme, não é? Aliás, aquela igreja, a Igreja Universal, construiu uma réplica, não é? Do templo em São Paulo. Então, se você olhar para aquele edifício que eles fizeram lá, o templo da igreja deles, e chamam o Templo de Salomão, você vai ter uma ideia do tamanho do templo, da altura do templo. Mas o templo de Jerusalém era uma esplanada, ele era uma quadra enorme, né? Talvez daqui, olhando daqui, né, até o centro da cidade de Rio Branco, do centro da cidade de Rio Branco até a entrada do Calafate, vindo assim e terminando aqui. Você depois pode até pesquisar na internet, né? Coloca no Google, né? Esplanada do Templo de Jerusalém, e você vai saber o tamanho, a área do templo. Então os apóstolos estavam impressionados. Aquilo era um edifício enorme em Jerusalém. Ali estava o complexo do sacerdócio, a própria casa do rei, a casa real estava ali, do
no tempo de Jesus era a casa, o reino de Herodes, não era mais o reino de Davi. Não é? Herodes é um rei que não é da dinastia de Davi. O último rei da dinastia de Davi, dinastia é uma casa real. É quando os filhos de um rei vão reinando um no lugar do outro e não há uma interrupção. Todos os reis de Israel foram filhos de filhos de filhos de filhos de Davi. Salomão, Roboão e por aí vai. Até chegar ao último deles, que foi o rei Zedequias, na época da invasão dos babilônios, do exílio. E depois que Zedequias saiu do trono, Jeremias profetizou isso, nunca mais sentou no trono outro descendente de Davi. Entendeu? Então, os apóstolos estavam impressionados com a importância daquele templo, o templo de Jerusalém, e fizeram a Jesus essa observação. Abra sua Bíblia em Mateus 24:1, que já está aberta, né? A gente leu o 33, nós agora vamos ler o 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E é verdade, se você visitar Jerusalém agora, você só tem as pedras do alicerce do templo. E na esplanada do templo de Jerusalém, os árabes construíram uma mesquita, que é o templo da religião deles, o islamismo, a mesquita de Omar. Ela está construída na esplanada do templo. Em 1967, Israel recuperou aquela parte da cidade. Aquela parte da cidade agora está sob domínio de Israel. Mas os muçulmanos oram naquela esplanada. Há uns tempos atrás, eu não esqueço agora o ano exato que aconteceu, mas o exército de Israel entrou na esplanada dessa mesquita, desse templo dos árabes, para fazer uma batida, para fazer uma inspeção, e houve a chamada intifada, que foi uma revolta árabe contra os judeus por causa do que eles consideravam a invasão da mesquita de Omar. Então, os apóstolos estavam aqui evidenciando para Jesus a importância daquela construção. E Jesus deslocou o eixo, Jesus falou assim: disso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E por que será que Jesus ele estava deslocando a importância dos apóstolos, o tamanho daquela construção, aonde que Jesus queria chegar? Aonde que Jesus queria chegar? Porque é natural, você comentar com alguém a importância de um edifício, aqui na nossa cidade, Se você fosse mostrar aqui para quem nunca veio no Acre, quais são os lugares mais importantes, Nós não somos um estado enorme, a nossa cidade não é tão grande, mas você ia mostrar algumas construções, a construção do palácio, você ia mostrar, o palácio no interior dele, o lado de fora dele. A gente não tem tantas construções enormes, mas algumas cidades possuem pontos centrais. Em Jerusalém era o templo, mas Jesus queria desviar a atenção dos apóstolos para algo mais importante. E o que Jesus considerava importante naquele momento era exatamente dizer, falar sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda dele. E aí a gente vai ver aqui como que Jesus fez isso. Primeira coisa que Jesus afirma, indicando que a gente está próximo da segunda vinda dele. Uma das coisas que a gente, como evangélico, e muitas pessoas perguntam:
negócio é verdade, né? Como é que a gente vai saber se está próximo da vinda de Jesus? Quais são as indicações que a gente tem? Então é interessante a gente ver o que Jesus está dizendo aqui sobre, não é, a vida dele. O próprio Jesus dizendo sobre a vida dele. De repente a gente até vai saber se o que está acontecendo agora tem alguma relação próxima, né, com essas pistas que Jesus está dando. Né? Então a primeira coisa que Jesus diz: virão muitos falsamente em seu nome. Então muitas pessoas que são falsos cristos vão aparecer. Né? E evidentemente que a gente pode já perguntar: mas como é que eu vou saber quem são os falsos cristos? Né? Como é que eu vou saber que aquela mensagem, hoje em dia a gente tem um monte de tipos de igrejas, e muitas igrejas querem atrair as pessoas para si, mas não é para falar da verdade que ela diz, mas atrair as pessoas para si para ter dinheiro, ou para que o próprio nome daquela igreja seja ainda vendido como alguma coisa para consumo, né? Para que mais gente ainda venha. Teve um absurdo agora, eu acho até que foi lá em Mato Grosso do Sul, né, onde mora sua irmã, né? Um pastor que estava oferecendo pela internet para as pessoas dinheiro, e ele conseguiu milhões, centenas de milhões, oferecendo, prometendo realmente para as pessoas que, se as pessoas contribuíssem, elas iam ter o seu dinheiro multiplicado. Então, como tem sido fácil as pessoas serem enganadas, né? Então são assim falsos cristos, mas bem falsificados mesmo, né? Muito fácil da gente entender, mas é uma porção de gente sendo enganada. E eu pergunto se não está faltando nós, que somos a igreja de Cristo consciente, não é? Jogarmos na mídia ou falarmos mais da verdadeira mensagem do Evangelho. Temos uma capacidade intelectual, né? Sermos mais inteligentes e apresentarmos o Cristo verdadeiro, a contraprova, não é? Jesus falou assim: olha, muitos falsos cristos virão em meu nome. Primeira coisa que Jesus diz. A segunda coisa que Jesus fala: rumores de guerras, nação contra nação. Será que a gente está vivendo um tempo assim? Não é? Um tempo em que as guerras são, não é, iminentes. Há uma guerra agora, que a gente está antes do problema de Israel, né? Uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia é um país que está entre a Rússia e a Europa. Diversos países que pertenciam, na verdade havia uma união de repúblicas, e ela se desmantelou em 1989, olha quanto tempo atrás. Faz a conta aí para mim, né? 34 anos, não sei para mim quanto. Acho que é 1989, há 34 anos atrás, se dissolveu a União Soviética, né? Então um monte de países que pertenciam à União Soviética bandearam para o lado da Europa. E desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo está dividido em duas partes. A parte que ficou do lado dos Estados Unidos e a parte que ficou com a Rússia. E a China é amiga da Rússia. Então, o mundo está dividido ao meio. Houve um período em que havia a chamada Guerra Fria. Não tinha tiro. É chamada Guerra Fria porque não tinha pólvora. Mas a ameaça de guerra era. E eles inventaram um relógio, entendeu? Que quanto mais o ponteiro estiver perto do 12, mais perto da guerra, da Terceira Guerra Mundial, que deve ser a última, a gente vai estar. Porque os países, eles têm mísseis inteligentes, né? Se você puser na internet, você vir o ataque de Israel à faixa de Gaza, você vai ver os edifícios em pé serem desmoronarem. Por que aqueles edifícios desmoronaram? Porque o míssil de Israel, ele bateu na base do edifício. E esse míssil, ele não bate e explode, não. Ele entra no subsolo, sem explodir. Depois que ele entra no subsolo,
sobe, não esconde. Então o alicerce do edifício se pulveriza, o edifício cai. Então você vai ver na internet, você já deve ter visto esse vídeo, né? 3 edifícios assim juntos e o fogo lá embaixo e os edifícios caindo. Há um míssil que ele sai da Terra, dá a volta pela órbita da Terra, depois ele entra para atingir o alvo. Então as armas desses países são cada vez mais inteligentes. Então esse ponteiro, a gente deve dar, o ponteiro deve dar 5 minutos de 12, porque às vezes ele dá 15. Porque essa guerra está muito longe, às vezes ele dá 10. O pessoal já vai arrancar o olho. Mas depois você vê, coloca também no Google, né? Relógio do fim do mundo. É um relógio que tem mesmo, deve estar 5 minutos do 12, porque os órgãos internacionais, não sei nem se é onda, né? Eles ficam calculando, entendeu? Aonde, o quão perto do 12 o ponteiro está, porque se chegar no 12 é a terceira guerra mundial, que pode ser uma guerra nuclear, uma guerra atômica. Então Jesus diz aqui, olha, falsos cristos, rumores de guerra, nação contra nação. E o terceiro agora, a gente não vai gostar de ouvir, né? Mas o terceiro ponto é perseguição contra nós. Perseguição contra a igreja. Que não é nenhuma novidade. Jesus disse lá em João, se você lê o Evangelho de João, o Evangelho de João é o Evangelho do amor. Mas quando você lê o Evangelho de João, Jesus diz assim, olha, o mundo me rejeitou porque o mundo me odeia. E se o mundo me odeia, vai odiar você. Se o mundo me rejeitou, vai rejeitar vocês. Então, quanto mais parecidos com Cristo nós formos, quanto mais fiel a pessoa de Cristo, a igreja for, mais perseguição ela vai sofrer do mundo. E quando eu falei de medo no início, a gente às vezes pensa que as pessoas se convertem pelo medo. Ninguém se converte pelo medo. Não adianta você dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tem gente que nem acredita no inferno. Para onde mesmo que eu vou? Você acredita no inferno? Deixa de ser bobão. Você acredita no inferno? Isso é uma besteira, essa conversa fiada. Isso não existe. Você está na Idade Média. Ninguém se converte pelo medo. A pessoa se converte pelo amor. Geralmente as pessoas não acreditam nessas coisas. Pecado, a vida é minha. Como diz lá, eu não sei se eu vou errar na letra da música, né, mas eu acho que é o Caetano, né? Outro Gilberto Gil do Caetano. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aliás, vamos fazer, já que não existe, vamos fazer um pecado rasgado a todo vapor. Tem uma música que diz isso. As pessoas não estão nem aí. A Bíblia diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Então qual é a ordem? Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Não é isso? As pessoas não gostam delas. As pessoas não gostam de si. Elas não estão nem aí. Elas não ligam para essa história de pecado. Isso é coisa feia, o pecado vai destruir você. Que é isso? Deve viver bom. Estamos aí, porque deve para com isso. As pessoas só se convertem por amor. Elas têm uma ideia, por meio do Espírito Santo, do que é o amor de Deus. Então elas passam a gostar de si mesmas. Por isso é que elas vão rejeitar o pecado. Elas passam a gostar de si mesmas. A Bíblia diz que o arrependimento vem por uma tristeza de Deus. O ser humano, ele não reconhece que precisa de Deus, ele não reconhece o seu pecado, ele não se entristece com o seu pecado, a não ser que uma tristeza
Deus, a Bíblia diz isso. Então, na verdade, quando a Bíblia diz que vai haver uma perseguição contra a igreja, é porque a igreja é a congregação dessas pessoas que aprenderam o amor de Deus, aprenderam a amar a si por amor. Elas se apegaram a Deus, né? Elas pediram: Deus, entra na minha vida, meu Deus, eu quero te amar, eu quero ser amado, eu quero amar a mim mesmo, eu quero amar as pessoas, eu quero amar os outros. A imprensa agora estava falando, dando a notícia, né, de que ainda vai ser regulamentado, né? Mas daqui a pouco qualquer pessoa que quiser fazer aborto vai poder fazer aborto. Aí eu estava acompanhando uma escola e entrou uma menina do 6º ano, um bebê. Aí a pessoa me informou assim: olha, essa menina do 6º ano, o pai dessa criança é do 7º. Eu falei: poxa, mas estava com o bebê no colo. Aí a minha pergunta é a seguinte: quantas crianças dessa idade vão fazer aborto? Se as crianças estão ficando tão cedo grávidas, o problema não é o aborto, o problema é a educação para o sexo. Se vai fazer educação para o sexo para crianças dessa idade, é melhor prevenir a gravidez, fora de época, a gravidez fora do casamento, a gravidez indesejada. É melhor prevenir a gravidez do que esperar ficar grávida e depois tirar. Ah, mas tem as 12 semanas. Todos nós que estamos aqui tivemos uma semana, 2, 3, 12, 30, 40, 39, né, para nascer. 38, 40 semanas. Todos nós passamos por todas as semanas. Conversa fiada dizer que até 12 semanas não é um ser vivo. Claro que é. Todos nós passamos por isso. Todos aqui. Então, amar-se. A gente tem que ensinar as pessoas o amor de Deus. Porque se as pessoas começarem a amar a si mesmas, elas vão dizer: Senhor, me livra de mim. Senhor, me livra de mim. Eu quero aprender a ser gente. Eu quero ser humano. Ser humano. Toda vez que eu penso em ser humano, eu lembro dos meus cachorros. Como eles são amorosos, como eles são. Né? O meu cachorro só falta falar. Ontem à noite eu estava lá vendo a televisão e tal, o Regina estava dormindo, a Luísa estava dormindo. Eu desliguei a TV. Quando eu desliguei a TV e levantei, ele levantou, ele estava na sala, ele levantou e saiu pela porta. Por quê? Porque ele sabe que naquela hora, até aquela hora, ele estava ali dentro. Se eu levantei e vou dormir, ele não vai ficar lá dentro. Aí a Regina sai e tal, ele vai lá no cantinho dele, que a gente tranca ele, né? Ali fora, para poder sair buscar, ele trabalha direto por conta dele. Então, como esses animais se apegam a gente, eles amam a gente, e a gente chama de irracional. Irracional é o ser humano. O ser humano precisa aprender a ser humano. A igreja é um lugar onde está reunida essa gente. A igreja é um hospital, né? Um hospital onde a gente se cuida, como disse o irmão aqui. Para a gente não deixar, a gente não perder com Deus essa capacidade de amar a si, para poder amar o outro. E Jesus diz aqui: olha, muitos falsos cristos, rumores de guerra, perseguição contra a igreja. Por causa disso, muita gente vai largar a igreja. As pessoas não querem isso para elas. Ei! Evangelho é uma coisa a meu serviço. Evangelho é para compor a minha imagem, a minha personalidade. Eu me gosto. Eu me vejo no espelho, eu me trato, eu cuido de mim. A minha aparência é uma aparência, entendeu? E o Evangelho veio para poder, entendeu? Eu acho
pensam que o Evangelho é um negócio assim. Alguma coisa é uma maquiagem. É alguma coisa a meu serviço. Não é. O Evangelho é o Evangelho da denúncia do pecado, da denúncia daquilo que destrói a personalidade, daquilo que a pessoa tem que arrancar de si, tem que tirar de si. Eu estava até comentando com a Ana Luísa que tem certos corinhos que a gente canta, mas que não dá nem para cantar, né? A gente canta todo tempo. Tem corinhos assim: Espírito, enche-me, Espírito. A Bíblia não manda você dizer para o Espírito te encher. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Enche-me, Espírito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia manda você se encher do Espírito, não é pedir o Espírito para te encher. Então eu tenho que forjar na minha personalidade aquilo que o Espírito Santo me sugere que é o fruto dele. E para isso eu tenho que lutar contra mim, contra a minha carne. Me puxa para baixo, me puxa para longe de Deus. As pessoas não querem isso. Então elas reinterpretam o Evangelho. Por isso que Jesus fala: olha, muita gente, por causa da perseguição contra a igreja, muitos esfriaram na fé. Muitos esfriaram. Pessoal, o Evangelho não é para mim. Quando se debruçar sobre a Bíblia, o que Jesus sofreu, o que os apóstolos sofreram, o que a igreja primitiva sofreu, o que a igreja autêntica sofreu, ela não é para mim. Não quero isso. Estou fora. Mas aí o quinto sinal, Jesus falou: olha, o Evangelho vai ser pregado por todo mundo. Se não for você, se não for eu, alguém vai estar pregando o Evangelho. Paulo fala assim: olha, vem, Timóteo, traz para mim a carta que eu deixei, porque olha, Dimas, amando o presente mundo, me deixou, fulano foi para. Só Lucas está comigo. Lucas, o médico amado, por isso ele foi chamado médico amado, né? Paulo estava sozinho lá, perto da morte dele. Pediu a Timóteo, mandou um recado para Timóteo. E foi citando os nomes das pessoas que estão fora. Acho que ficaram lá de Paulo a Praia Zar, por lá fora desse trem, antes que ele saia dos trilhos. Pois a pregação do Evangelho vai continuar. É um sinal da vinda de Cristo a pregação do Evangelho. Esses 5 indicadores Jesus deu. E mais no final, ele enumera. Logo depois, Jesus se concentra nos acontecimentos históricos mais próximos. Quais são os acontecimentos que Jesus está dizendo aqui, nessa primeira relação? Ele alinha os sinais da vida. Aí, depois que ele fala dos sinais da vida dele, ele vai dizer para os judeus: olha, está pertinho de acontecer uma fuga alucinada e atribulada por acontecimentos surpreendentes. Isso aqui aconteceu no ano 70. Aquele templo que Jesus falou que ia ser destruído, foi destruído 40 anos depois. 40 anos depois. 40 anos eu tenho de pastor, né? 30 de casado, não é mesmo? 40 de pastor. Então foi um período mais ou menos desse de 40 anos em que essa profecia de Jesus se cumpriu com relação àquele templo. E agora a gente teve essa fuga, né? Estava vendo na internet agora que daquele grupo que estava naquele festival, tinha um festival perto da área, uma das áreas por onde o Hamas invadiu. Daquele festival, Israel recolheu 260 corpos. 260 corpos. O restante fugiu. Tem uma brasileira que falou assim: olha, eu estava naquele festival, eu no centro da namorada. E aí a gente começou a ver no celular, no GPS, onde tinha um abrigo. Perto do ponto de ônibus tinha um abrigo. Nós todos correndo para lá. Todo mundo, um monte de gente entrou ali embaixo. E aí o pessoal do Hamas começou a jogar bomba de gás lá dentro.
e atirou em muita gente caiu na entrada, a gente se escondeu debaixo daqueles corpos, ficamos todos ali quietos. E eu delirei lá dentro, eu chamei o namorado, aí eu acordei, tinha uma menina do meu lado, eu fiquei chamando o nome do meu namorado, ela não falava nada, e eu falando com ela, pensando no meu namorado, depois eu lembrei disso tudo, aí eu desmaiei, aí eu acordei de novo, eu não sei onde ele está, eu não sei se ele sobreviveu. Era um tipo de fuga desse tipo, né, que aconteceu agora, que está acontecendo agora, que Jesus falou que ia acontecer, e aconteceu em Israel naquele tempo. Naquele tempo foram os zelotas. Jesus tinha 2 Simão, né? 2 Simão no colégio apostólico. Simão, Pedro, o apelido de Pedro, e o outro Simão ficou sendo Simão Pedro. Era chamado Simão o Zelota. Os zelotas eram terroristas, revolucionários, mas eram judeus, né? Aí tentaram dar um golpe no Império Romano, perderam a guerra e Jerusalém foi destruída. No ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado. Então aqui, ó, Jesus fala, uma fuga alucinada, uma tribulação incomparável como nenhuma outra. Vai haver no mundo, e pode ser contra a igreja, uma tribulação, tormento que a Bíblia diz que nunca houve antes na história. É bom a gente de vez em quando ler história, né? Eu acho que é a Bandeirante, não sei se é a Bandeirante ou a Record, acho que é a Bandeirante, que está fazendo, logo depois do jornal, quando termina o jornal da noite, uma série de reportagens sobre os campos de concentração. Na época da Segunda Guerra Mundial, isso para mim aí é data, você que está estudando, de 1939 a 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. E havia fábricas de extermínio. Fábricas de extermínio. Era uma fábrica montada, diversas delas, especializadas em envenenar judeus, ciganos, homossexuais, armênios, quer dizer, todo mundo que o nazismo, Hitler e o pessoal dele achava que era subgente, subraça. Eram os campos de concentração. Aquilo foi uma tribulação. A gente depois foi fazer a conta, a gente cerca de 6 milhões de judeus morreram. A quantidade de judeus que hoje moram na Palestina, 6 milhões deles morreram nesse tempo. Mas não foram só eles, outros tipos de pessoas também foram perseguidas. Então há essas tribulações adversas, e há também produzida, não é só produzida pelos nazistas, não. Os comunistas também provocaram morticínios, e não foram só eles, não. Os Estados Unidos também jogou bombas atômicas desnecessárias sobre o Japão 2 vezes, matando nessas 2 vezes 140 mil pessoas civis. Cidades inteiras foram bombardeadas na Segunda Guerra, também sem necessidade. Os aliados despejavam as bombas em cima. Então, de parte a parte, o mundo ocidental, o mundo oriental, a violência é internacional, como diz o nosso amigo Jorge, né? O ser humano é perverso. Todos são perversos. Nós fomos libertos da nossa perversidade por causa do amor de Deus. Esse lugar aqui é um lugar de pessoas libertas da sua maldade, da sua perversidade. E vamos nos encher do Espírito, porque a qualquer momento o nosso velho homem pode ainda mostrar a sua maldade, ainda mostrar a sua perversidade. Né? E aqui Jesus então fala da grande tribulação, e aí ele fala mais uma vez falsos cristos, falsos profetas, vai subir o nível, né? Perto da vida de Cristo, o falso Cristo ele vai ser muito mais elaborado, porque Jesus diz aqui que vai haver até sinais e prodígios, milagres do engano. Do engano. A fé não vem por sinais, por milagres. Tem pessoa que diz assim, aqueles homens dizem, é luz! Aí Jesus falou, faz um milagre aí! Faz um milagre aí!
vou morrer. Aí você hoje, em alguns círculos, as pessoas vão morrer com você. Como é que ela vai? Você acredita no milagre? É brincadeira. Você acredita que o cara na barriga do peixe ficou lá 3 dias e foi vomitado na praia vivo? Eu falo, não, eu acredito no cara que ficou burro. Essa do cara ficar na barriga do peixe 3 dias depois vomitado na praia, que besteira do lado, isso é muito fácil. Eu acredito no cara que ficou burro e no terceiro dia ressuscitou. Você não precisa acreditar que Jonas ficou 3 dias no meio da barriga. Não precisa acreditar. Você precisa acreditar no cara que foi morto e ressuscitou no terceiro dia. E se você acreditar nesse milagre do cara que ficou morto, o único, e que no terceiro dia ressuscitou, se nesse milagre você acreditar, todos os outros, você vai acreditar em todos os outros. Você vai acreditar no Deus que faz os milagres. No Deus que faz. Eu não quero os milagres, eu quero o Deus que faz os milagres. Mesmo porque Deus pode não fazer milagre. Lembra dos amigos de Daniel? Eu vou jogar vocês na fornalha. E olha para mim, quero ver o Deus que vai tirar vocês daquela fornalha. Com todo respeito, já que o senhor vai jogar a gente na fornalha, antes do senhor jogar, a gente quer dizer um negócio para o senhor. Ó, a gente não acredita em Deus porque Ele livra da fornalha. Pode ser que Ele nem livre. Ele livrando ou não livrando é o nosso Deus. Então, agora, a estátua do Senhor, a gente não adora não. Faz o que o Senhor quiser. Mas não é esperando ser livre da fornalha que eu acredito em Deus, não. Eu acredito em Deus porque eu acredito em Deus. Faça Ele milagre ou não faça. Aliás, o milagre está feito. O milagre já fez na minha vida. Eu não preciso que Ele faça milagre para eu crer nele. Entendeu, bem? Legal? Percebeu? Agora faz o que o Senhor quiser. Ele fez mesmo, jogou na fornalha e deu, livrou? Podia não livrar. Hebreus não diz isso. O autor de Hebreus, quando fala de ver mulheres receberam pela ressurreição de volta os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Olha, houve um exército de 100 que botou 10 mil para correr. Um valeu por 10, por 100. Milagre, ganharam a guerra. Oh, glória a Deus. Paralíticos voltaram a andar. Aleluia. Outros foram cerrados pelo meio. Cadê o aleluia? Aleluia. Outros foram torturados por causa da sua fé. Glória a Deus. E outros foram espancados, foram açoitados. Paulo, aleluia. Paulo depois foi decapitado. Pedro crucificado com a cabeça para baixo. A Bíblia não diz isso, mas há uma tradição que conta que eles morreram supliciados. João, eu estou exilado na ilha de Patmos. Deus me deu essas visões na ilha de Patmos. Eu estou aqui preso, exilado, por causa da pregação do Evangelho. Era um idoso. João era um velho, um ancião. E, sem dúvida, foi o último livro que ele escreveu. A Bíblia diz aqui que esses falsos cristos não vão enganar a igreja. Não vão. Agora nós temos que estar para isso preparados, não é? E um quarto sinal, é um sinal interessante esse, né? É o sinal dos astros. Interessante que se você abre em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, Jesus diz que os astros vão dar sinais. As pessoas vão se assustar. Vão acontecer coisas nos astros que vão assustar as pessoas.
Mas a Bíblia diz que os anjos foram postos para isso, né? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, estações, dias e anos. Como é que é? O sol e a lua, não é? O calendário é o que é o ano? É o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. E o que é dia e noite? É a volta que a Terra dá em torno dela. A Terra vai rodando em torno dela e vai rodando em torno do Sol. Aí quando a Terra dá 365 voltas, ela completa uma em torno do Sol, né? Aí tem calendário, chuva, tal, as estações. Viram aquela mulher que eu tenho no grupo? A filha do Amir Klint? Ela vai ficar 7 meses lá no Ártico, lá em cima, com o barco preso, congelado. O mar vai congelar e o barco, quando ela está, vai ficar congelado. Ela vai ficar dentro daquele barco a noite inteira, porque é uma noite que dura 6 meses, porque ela está em cima da terra. Então o sol não pega aqui, o sol daqui a pouco vai amanhecer, daqui a 8 horas amanhece, 10 horas da manhã, né? 9 mais 9, aqui ó, a 10 horas são 8, 7 horas da manhã, amanhece, mas lá não vai amanhecer, vai amanhecer só em maio do ano que vem, e a água vai começar a derreter e ela vai sair de lá. Dá uma olhada no grupo da igreja, você vê a história dela, eu botei, não é? Mas esses astros que foram postos no céu não é só para estação, meses, dias e anos, para sinais. As pessoas vão ficar muito amedrontadas com os sinais dos astros, sinais que os cientistas não vão saber explicar, mas são indicações de que a vinda de Cristo está próxima. Para terminar, né? Nós somos templo de Deus, onde habita o seu Espírito e é vista a sua glória. Por isso que Jesus deslocou o eixo do templo que ia ser destruído para ensinar aos apóstolos: nós, igreja, vocês, igreja, são o templo onde Deus habita. E a glória de Deus, lembra quando o templo foi inaugurado, que Salomão começou a orar? Ele teve que sair de dentro do templo, porque a glória de Deus entrou no templo. Houve uma resplandecência, ele não pôde ficar lá. Igualzinho Moisés no deserto, lembra lá? Eu botei até os versículos aqui, ó, no livro de Êxodo, lá no capítulo 40, versículo 34. Depois que a tenda do tabernáculo fica pronta, Moisés entra, ele vai orar, Moisés não pode ficar lá, porque a glória do Senhor aparece. E quando Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído, foi tudo queimado, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, deprimido, sentado lá no exílio, no meio dos exilados, Ezequiel viu a glória de Deus. E onde está a glória de Deus? No teu rosto, no meu rosto, na nossa face, né? A Bíblia diz que a gente hoje contempla a glória de Deus olhando para quê? Para a igreja. Nós precisamos entender a igreja como esse lugar, onde eu vejo a glória de Deus quando olho para você, você quando olha para mim, quando nós nos olhamos uns para os outros. Somos templo de Deus e vemos a glória de Deus. Não há um lugar específico, nós somos o lugar. Precisamos nos entender assim, né? E estamos no mundo para mostrar o quê? A glória de Deus, o rosto de Deus, a pessoa de Cristo. Alguém nos encontrando vai dizer: eu encontrei Cristo, porque em nós a pessoa viu Cristo. É isso que Jesus está ensinando aos apóstolos, né? Não interessa esse tempo derrubado, você, aonde você estiver, você é o templo, você manifesta a glória. Primeira lição que Jesus ensinou. Segundo, uma tribulação, o Evangelho é a prioridade de proclamação da igreja.
Nós temos uma mensagem, nós precisamos descobrir, redescobrir, perceber a importância da pregação, da proclamação do Evangelho. Eu não canso de repetir aquele versículo de Jesus, né? De Marcos 1,14, 15, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus está falando do fim dos tempos. A gente já está contando o relógio. O nosso relógio é outro, gente. Procura na internet o relógio do fim do mundo, né? O nosso relógio é outro. É esse que Jesus disse, né? O tempo está cumprido, gente. O reino de Deus está próximo. Prega o arrependimento. E, para terminar, nós guardamos conosco a autenticidade da fé. Ninguém vai nos enganar. Quando surgir o anticristo, ele não vai nos enganar. Se ele surgir para a gente vivo, né? Pode ser que o anticristo surja com o neto do meu neto, filho. Não sei quando o anticristo vai surgir. Mas ele jamais vai enganar os verdadeiros crentes. Porque a Bíblia diz que conosco a autenticidade da fé está presente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra há indicações para a vinda de Cristo que não nos assustam, porque a confirmação da nossa fé nos traz segurança. E quando a gente vê esses fatos da história, como esse que a gente está assistindo, a gente entende que há indicadores de que estamos sim no tempo em que o teu calendário está se cumprindo. Então devemos estar alerta. Mas há para a igreja uma missão, uma responsabilidade permanente. Desde lá do começo, quando o teu filho estava aqui e quando Jesus nos enviou a cumprir essa missão. Possamos então, em função desse acontecimento, a gente está sendo motivado a entender, Senhor, que o Evangelho é a nossa principal tarefa, a pregação, o testemunho do Evangelho. E possamos, Senhor, ser avivados, revigorados, chamados a essa responsabilidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pensa, eu vou só ouvir aqui uma mensagem que o Jorge mandou, que eu falei que ele está no último pouco, né? Eu não sei se... Já está chegando. Vamos orar? Vamos orar. A Regina sugere. Esse hino, a vitória final, no refrão ele diz: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça lá estarei. Então o pastor falou sobre esse dia. E aí será que a gente pode dizer